Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Jonas, capítulo 1 até o capítulo 2. Mas antes de começar a leitura, te recordo que já saíram aqui no canal os vídeos da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Dá uma olhada que eles saíram neste final de semana, tá certo? O texto diz assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amati, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe que a sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu a passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como? Tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece esta desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: Explica-nos por culpa de quem nos acontece essa desgraça. Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que foi por minha culpa. Se desencadeou sobre vós essa grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em praga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no ao mar. E cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens o grande temor do Senhor e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas. E ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Amados irmãos e irmãs, eu sou apaixonado pelo livro de Jonas porque eu já tive a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado dele. E aí fica bem mais tranquilo para mim, de modo muito resumido, falar para você então os elementos que de fato esse texto deseja chamar a nossa atenção. O texto de Jonas, ele é um texto que é uma espécie de novela dentro da Sagrada Escritura, porque muita gente acha que aconteceu tudo ao pé da letra aqui, né? Tem até gente que diz que foi uma baleia que engoliu ele, mas se você observar o texto diz que foi um peixe. Então tem muitas incógnitas aqui nesse entorno. Mas eu quero chamar a atenção que Deus chama Jonas para poder ir até a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Império esse que invade a região ali da Samaria por volta de 700 anos antes de Cristo. Então era um povo que tinha o costume de ser conhecido porque eram extremamente violentos, que matavam muitas pessoas, que eles tinham fama em relação a isso. Mas antes que você comece a achar que Jonas estava com medo deles, Jonas na verdade era com um certo preconceito mesmo na questão de conversão. Para Jonas não tinha para que ter misericórdia daquele povo, se eles eram tão ruins. Jonas é o símbolo de muitas vezes nós que somos pessoas com coração tão duro, mas tão duro, que Deus diz: Vai lá perdoar alguém? Ah, vou perdoar não, fulano é muito ruim, fulano é assim assado. Vai lá acolher fulano. Eu acolher fulano que já fez isso e aquilo na vida dele? Não vou. Então Jonas é esse símbolo desta realidade. Por esse motivo, Jonas vai num caminho contrário. Era para ir, digamos, para a direita, ele vai para a esquerda. E se você começar a observar também, tudo aqui vem verbos em relação à descida. Ele desce a Jope, ele entra no navio, depois ele vai para a parte de baixo do navio
Inclusive ele também vai dormir, é como se ele fosse para a parte mais baixa do intelecto humano. E Deus que mora no céu, então Jonas faz tudo o contrário, né? Ele vai descendo, 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 sempre fugindo da voz de Deus. Jonas então aparece para nós, trazendo essa reflexão das vezes em que nós fugimos da missão, das vezes em que fugimos da voz de Deus. Porém, mesmo que a gente fuja, Deus ele nos encontra. É isso que acontece aqui. Por isso que vem essa grande tempestade. Ela simboliza justamente a mão de Deus que obviamente vai organizando todas as coisas. Mas eu quero chamar a atenção que tem uma frase, né, muito famosa da patrística, eu acho que é de Santo Agostinho, que diz assim: de todo mal, Deus sempre tira um bem ainda maior. Por que essa frase é tão sugestiva para aqui? Porque diante de todo esse mal, se você observar, existe o início de uma conversão dos demais marinheiros. Porque eles estavam ali com medo daquela tempestade, mas quando eles veem que jogando Jonas ao mar, de fato, a calmaria vem, eles começam a perceber que Deus realmente é poderoso. E aí eles começam, pouco a pouco agora, a largar a crença nos seus deuses equivocados, né, que eles cometiam ali idolatrias a deuses falsos, e começam então a adorar o Deus verdadeiro. É esse movimento que o texto de fato deseja nos chamar a atenção. E aí, amados irmãos e irmãs, o que a gente pode refletir desta lição, deste texto, né? Que lição a gente pode trazer? Primeiro, não vamos fugir da voz de Deus. Essa voz que nos chama para tantas e tantas e tantas missões. Converter aqueles que têm coração duro, para ir perdoar, para ir dar comida a quem tem fome, para ir converter as pessoas que são ateias. Tantas realidades que Deus nos convida. Mas a gente não pode ter um coração duro no decorrer da missão. Podemos também trazer para nós todas as vezes em que fugimos da voz de Deus. Eu já vi gente que até buscou parar de ir para a missa para não escutar talvez o que o padre ia falar numa homilia, ou o que o texto, né, da Bíblia ia falar, porque aquela pessoa sabia que aquilo dali ia de encontro àquilo que ela pensava, àquilo que ela vivia. Mas não podemos fugir da voz de Deus, porque no final das contas Ele quer o nosso bem, Ele nos quer felizes. Não vamos realizar essa fuga errada, mas na verdade nesta luta da nossa alma com Deus, permitamos com que Ele nos vença. Porque de fato um coração que permite com que Deus vença vai fazer o que o Jonas vai fazer no Salmo responsorial. Ele vai inclusive dizer que Deus o tirou do sepulcro. Deus nos tira dos vários sepulcros da nossa existência. Deus ele de fato nos resgata, Ele nos protege, para que de fato a gente possa cumprir a nossa missão. E é bonito observar que depois de fato, no decorrer do texto, Jonas de fato permite com que Deus o vença e aquele povo é convertido e, portanto, a ira do Senhor não cai sobre eles. Nós hoje também somos convidados a ser como Jonas, buscar agora a conversão, permitir com que Deus tire-nos do sepulcro para que a gente possa ser homens e mulheres missionários. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho também desta segunda. Até já!